fisioterapia ali pro campo, que a gente está vendo na imagem, que é um jogador importante. Um outro jogador que você falou do Veríssimo que saiu. O Pituca era um jogador também muito importante nessa criação das jogadas. Provavelmente ele deve dar mais oportunidade para o Jean Mota, que joga nesse setor. Tem a possibilidade de chegar mais na frente. Então, a mescla de jogadores experientes é muito importante para um time que tem como cultura também dar oportunidade para a base. É isso aí. Um outro time que fez a contratação de um técnico estrangeiro é o São Paulo, Hernan Crespo, que inclusive está mudando todo o cronograma de São Paulo, de trabalho, né, do Tricolor. A gente vai dar uma olhadinha na matéria e já volta para conversar sobre isso. Técnicos, invasão! Técnico novo, temporada nova, mas o mesmo calendário apertado. Depois da estreia com um empate 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto no último domingo, o São Paulo já se prepara para o segundo jogo do Campeonato Paulista nesta quarta diante da Inter de Limeira. Para o confronto, o treinador deve ter um reforço importante. O volante Luan, que não havia sido inscrito no estadual, agora aparece como opção. O clube estava negociando a saída do atleta, mas por enquanto ele permanece no São Paulo e fica à disposição de Crespo. Neste caso com Luan, com as opções de... Nesse caso do Luan, com as opções de sair que ele tem, acho que não seja um inconveniente que até que isso aconteça, ele esteja conosco e possa jogar e ser parte do time de quarta-feira. Parte do equipo da quarta-feira. Quem está de saída é Gonçalo Carneiro. O atacante sequer participou dos últimos treinamentos com o grupo São Paulino e deve ter antecipada a rescisão de contrato que estava prevista para o dia 31 de março. O jogador não fará nem mesmo parte do período de observação do novo treinador. As situações são duas situações particulares. Imaginem-se que a decisão foi muito rápida. As situações são situações particulares. Entendam que a decisão foi muito rápida, sem treinamentos. Eu tive que fazer a lista na sexta-feira. Comecei a trabalhar na sexta-feira e já tive que fazer uma lista. Pode ser que eu tenha me equivocado, que eu tenha sido injusto com alguém, mas as decisões do Paulista não sou eu que ponho. Sido injusto com alguém, pero as decisões, as regras del Paulistão não las pongo eu. O novo treinador aproveita o início de trabalho e de temporada para aos poucos deixar o São Paulo com a sua cara. E em pouco tempo já mostrou que personalidade para isso o argentino tem de sobra. Se é para sentar no primeiro banco e para dar sorte, não mexe. Não é? Será? Eu acho que é, hein? Né? Sobre a primeira semana de trabalho dele, está começando agora, o que você está já olhando aí, avaliando? Ele não enfrentou ainda, óbvio, né, Denilson? Ele não enfrentou um time ainda que propõe o jogo, que sai para o jogo. Ele jogou contra o Botafogo, do Alexandre de Galo, que esperava, né? E aí o São Paulo tinha que tomar as ações da partida e até acho que fez um bom jogo e até mereceu a vitória pelas oportunidades. Mas não é um parâmetro esse jogo contra o Botafogo. Muito pouco tempo de trabalho. Ontem eu já li que ele vai fazer uns treinamentos no dia do jogo, né? Tático, né? Na manhã. E aí para esclarecer, pô, Denis, é ruim treinar no dia do jogo? Não é um treinamento de 1 hora, 1h30. Um treinamento normal que você vê durante a semana, 2 dias antes, por exemplo, de um jogo. É muito mais a bola parada, posicionamento tático dos jogadores. E aí é a oportunidade que ele tem também de mostrar o que ele sabe para os jogadores. O calendário do futebol brasileiro é muito apertado. E ele vai ter uma sequência de jogos. Então não dá tempo de você treinar. Por outro lado, isso também é uma cultura que ele traz do futebol europeu. Eu não sei se na Argentina funciona dessa forma num geral, mas na Europa funciona dessa forma. Você acorda no dia do jogo, uns vão fazer o treinamento, esse treinamento tático, outros dão uma volta no quarteirão. Mas a pergunta que não quer calar, sim, o jogador gosta? Funcionaria no Brasil? Vai funcionar aqui? Eu acho que pode funcionar. Óbvio que os jogadores precisam estar dispostos a querer fazer isso. Mostrar para o treinador que também está disposto. Mas não é algo que vai cansar o jogador, não. O torcedor pode ficar tranquilo. Não é um treinamento de 1h30, não. 40 minutos, 45 minutos, um escanteio, uma falta, um posicionamento tático do sistema defensivo, enfim, do meio, do ataque. É um treinamento parado. A gente fala que é um treinamento realmente treinamento tático. Não tem bola rolando o tempo inteiro, não, até porque tem o compromisso maior, o objetivo maior, que é um jogo na tarde, à noite, enfim. E esse caso do Luan, Denilson? Não foi relacionado para o Paulista, porque tinha algum contrato em vista e tal, não fechou, voltou. O que você acha disso? Qual é a informação que você tem? A garantia não aconteceu, né? Do possível clube do futebol europeu atrás do Luan.
E aí o São Paulo tem razão, né? O São Paulo está certo, né? Se você não tem uma garantia de pagamento, como é que você vai liberar um jogador? O São Paulo fez o papel dele, que era tirar o Luan, que na minha opinião, vai ser titular com o Crespo, que o São Paulo precisa ter esse jogador de marcação no meio de campo. Então o São Paulo tomou a decisão certa, que está no meio de uma negociação, possível negociação, com um jogador importante, tira ele do jogo. Dá essa oportunidade para que de repente ele não tenha nenhuma lesão e a negociação poderia acontecer. Mas como o São Paulo viu que não teria uma garantia de pagamento, escreveu o Luan no Campeonato Paulista e provavelmente vai estar à disposição do Crespo na próxima partida. Até porque a lista do Paulista só pode ser alterada lá pelas quartas, né? Então é interessante começar já com tudo alinhado. E agora a gente vai para Band, em Porto Alegre, com o João Batista Filho, porque lá tem mais um técnico, não argentino, mas espanhol, Miguel Ángel Ramírez. Está por lá, João Batista Filho, o Internacional que começou já vencendo, né? Aqui, bom dia para você. Quais são as informações? Tudo bem? Bom dia, Kalinka. Bom dia, Denilson, para toda a audiência, para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, finalmente Miguel Ángel Ramírez, já há muito tempo já acertado com o Internacional espanhol, que fez belo trabalho no Independiente Del Valle. O Santos tentou, o São Paulo tentou, o Palmeiras já tinha tentado lá atrás, mas ele é do Inter, é o novo técnico do Colorado. Ainda não oficialmente, porque eles estão em reuniões, conversando para a assinatura definitiva do contrato, mas já tinha pré-contrato estabelecido, tudo certo. 36 anos apenas, trabalho renomado nas categorias de base e um título da Copa Sul-Americana que o credenciou para ser o novo técnico do Internacional, mesmo com a ótima campanha do técnico Abel Braga. Aliás, uma informação, tá? Abel Braga foi convidado para ser coordenador técnico do Inter e não quis. Disse que ainda é treinador de futebol, mas teve essa informação, o nosso chefe aqui, o Leonardo Meneghetti, do Grupo Bandeirantes Porto Alegre, descobriu, a gente foi atrás e ele vai seguir sua carreira como técnico Abelão ainda e o Miguel é o novo treinador do Colorado. Ontem teve uma vitória extremamente importante, 1-0 no estádio Beira-Rio para começar o Campeonato Gaúcho com o pé direito, mas foi um time completamente sub-20 que jogou e a gente acompanha. Com um time repleto de garotos da Sub-20, o Inter abriu a sua temporada contra o Juventude no Beira-Rio. Logo aos 13 minutos, quem abriu o placar foi Guilherme Pato em um chute cruzado. Para agradecer, assim, muito feliz de estar fazendo meu primeiro gol com a camisa do Inter, né? Tive a passagem agora pela Ponte Preta na temporada passada, mas estou muito feliz de voltar, fazer meu primeiro gol com a camisa do Inter. Eu que cheguei com 9 anos, sou colorado doente, aí minha família toda colorada e eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Já na segunda etapa, quem salvou o primeiro jogo do Gauchão para o Inter foi o goleiro Daniel. 2 defesas seguidas e vitória garantida em casa. Cara, é só um trabalho de reação que a gente trabalha muito. O professor Martins fez os trabalhos de reação, o Pavan também já fazia. Vamos continuar, vamos trabalhar, jogar jogo, treinar treino, que quinta-feira lá em Pelotas o jogo vai ser muito importante também. Já fora de campo, Miguel Ángel Ramírez é do Inter. Faltam detalhes, mas o técnico espanhol deve assinar contrato de 2 temporadas e ser oficializado pelo Colorado. Temos reuniões para tentar esse acerto e assim que a gente efetivar esse acerto, acredito que vai dar tudo certo, a gente comunica para a imprensa, comunica a todos os detalhes desse contrato e a sequência. Mas por enquanto ele está em Porto Alegre, assistiu o jogo hoje, acompanhou a partida e amanhã nós temos reuniões para poder definir. O treinador de 36 anos teve seu principal trabalho no Independiente Del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana. Miguel Ángel Ramírez estava no Beira-Rio, assistindo junto com Paulo Brax, diretor executivo de futebol, a partida contra o Juventude pelo Gauchão. Ainda não se sabe quando Miguel vai estrear no comando colorado, mas a tendência é que ele ainda passe por um período de adaptação. Com a chegada do espanhol, Abel Braga deixou o clube. Depois da partida contra o Corinthians, foi oferecido para Abel o cargo de coordenador técnico do Inter, mas ele não aceitou. Abelão entende que sua trajetória como técnico de futebol ainda não terminou. A direção está procurando o melhor para o clube. Me sinto orgulhoso pelo que eu fiz e esses jogadores têm que se sentir orgulhosos. Nos bastidores, o Inter já busca se reforçar a pedido do novo treinador. O atacante que interessa ao Colorado é Carlos Palacios, de 20 anos, da União Espanhola do Chile. Tá aí, o Carlos Palacios tem 20 anos, é um ponta-direita,
do União Espanhola, fez 8 gols, 6 assistências em 33 partidas no Campeonato Chileno e foi convocado recentemente para a seleção do Chile, onde fez 14 minutos num jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. Ainda sobre o Miguel Ángel, o novo técnico do Internacional, que é a sensação do momento, aí vários clubes o queriam, ele tem só 36 anos, está trazendo consigo uma comissão técnica de mais 3 pessoas, ele e mais 3. Um preparador físico da sua confiança, tanto que o Cristiano Nunes, que fez ótimo trabalho na temporada passada, deixou o clube, um auxiliar técnico e também um analista de desempenho. Não é uma comissão técnica grande, mas é o grupo de trabalho dele aqui. Pessoal. João, muito obrigada pelas informações. Denilson, queria que você fizesse a tua análise também. Primeiro mandar um abraço pro João. E é normal essa questão, quando o João citou essa última questão, de você trazer aí um auxiliar, um preparador físico. É normal um treinador ter as suas pessoas de confiança para trabalhar do lado, né? Isso aí o clube não pode nem abrir mão. É importante você ter teu staff que você confia. A questão do Palácios, que ele está pedindo a contratação. O Guerreiro deve voltar logo mais também para fazer parte desse sistema ofensivo. Já tem o Galhardo, que se adaptou muito bem a essa questão ofensiva. Tem jogadores importantes que jogam pelo lado do campo. E é uma outra situação também comum. O treinador chegar e dar alguns nomes para a diretoria contratar. O certo é que o Internacional, depois da temporada que fez, um brasileiro lutando até a última rodada para ser campeão, é importante a manutenção de vários jogadores desse elenco. Surgiu na imprensa, por exemplo, a possível saída do Edenilson para o Galo. Esse, para mim, se sair do Internacional, vai deixar um estrago, porque para mim é um dos melhores jogadores do Internacional. Você falou em Galo agora, quem estava conversando, ou tinha uma conversa com o Galo, era o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho. A gente vai voltar lá para Porto Alegre. João, como é que está a situação do Renato Gaúcho por aí? Vai continuar no Grêmio? Como funciona? Como fica? É verdade, Kalinka. A situação é a seguinte, o Renato vai ficar, ou pelo menos hoje está tudo certo para ele ficar. Na semana passada, Renato e Grêmio tiveram as primeiras reuniões, as primeiras conversas para a renovação contratual. E o Grêmio disse, olha, eu já cheguei no meu limite, eu já te pago R$1 milhão e não tenho como chegar muito longe, vou apenas fazer uma correção monetária por juros, enfim. E o Renato recebeu a sua proposta. O empresário dele ouviu o Atlético Mineiro, passou lá durante 2 dias em Belo Horizonte, só que algumas exigências não foram atendidas, tanto do Renato quanto, por exemplo, o Galo queria a resposta agora. Não que ele fosse agora, mas que ele respondesse agora e o Renato queria responder só após a Copa do Brasil. Diante disso, as negociações com o Grêmio foram retomadas e já existe um pré-acerto, já está tudo apalavrado, com 2 detalhes que eu quero colocar para vocês. Uma imposição da direção foi, Renato, precisamos que tu valorize mais as categorias de base, que é um desejo muito grande. O Grêmio é alucinado por isso, por valorizar a base. E o Renato, nessa última temporada, colocou jogadores lá com 23, 24 anos. É para colocar um pouco mais cedo os meninos para jogar. E o Renato pediu, beleza, eu quero jogadores que saibam fazer gols. O Grêmio tem a nítida impressão, através do Renato, que precisa de goleadores. O Diego Souza fez 28, é o artilheiro do Brasil, mas é só ele. E o Renato quer atacantes que façam gols. E o Grêmio vai ter que abrir o cofre, Kalinka. Obrigada, João. Denilson, fica no Grêmio, desde 2016 já está lá, já faz um bom trabalho no Grêmio, são várias conquistas, mas você acha que tem que renovar? É uma questão delicada, né, quando a gente fala de renovação de treinadores, né, por essa questão financeira, mas o João trouxe ali um reajuste normal de final de contrato, enfim. E se o Renato viu com bons olhos, bacana a permanência. A gente fala muito aqui a gente citou aqui, por exemplo, um treinador quando não começa a fazer um bom trabalho já é mandado embora logo de cara. A gente tem que realmente valorizar o que o Renato Gaúcho fez com o Grêmio, a oportunidade que o Grêmio também deu para o Renato Gaúcho. O certo é que nos últimos 2 ou 3 anos o Renato Gaúcho tem tido dificuldade, porque você perde também jogadores importantes do elenco, por exemplo, do Grêmio, jogadores que faziam gols, que jogavam bem. O último deles, por exemplo, o Cebolinha, que era a grande figura do Grêmio. E quando você perde, é difícil você repor isso. Então o Grêmio vive essa situação de encontrar realmente o caminho do bom futebol, como o Renato falou. O Grêmio realmente nos últimos anos, em algum momento apresentava o melhor futebol do futebol brasileiro. Agora é esperar o que vai acontecer. Por o lado do Galo, como a gente tinha falado do interesse do Galo no Renato Gaúcho,
Eu achei a decisão do Renato, não sei se é verdade, tá? Mas a decisão de ele falar, ó, depois da Copa do Brasil a gente começa a conversar. 2 pontos. Realmente é uma situação delicada você disputar uma final de Copa do Brasil e você tem que estar focado nessa final da Copa do Brasil e também o respeito e a sensibilidade de dar a prioridade para a renovação de contrato para o Grêmio, que é o time que ele está aí há quase 5 anos. É isso. Agora vamos trocar um pouquinho. Vamos pro Rio de Janeiro. O Flamengo, campeão brasileiro, vai entrar em campo hoje pelo Carioca. E é um time... Gosta de lá? Nossa, hora, né? Quem não gosta? Gostosinho, né? Não tem como não gostar, gente. Olha que maravilhoso, olha o clima. O Rio é top. Ai, ai, ai. Mas, ó, o Flamengo vai entrar em campo com um time formado pelos reservas. E o Daniel Cabral, ele é o meio-campo de 18 anos, vai estar entre os relacionados. Ele que foi um sobrevivente, é um dos sobreviventes no incêndio do Ninho do Urubu. O Campeonato Carioca ganhou nova fórmula, ficou mais simples de entender. Agora serão 12 clubes na fase principal e 11 rodadas em sistema de pontos corridos. O campeão da Taça Guanabara será o time que somar mais pontos. Já para conquistar a Taça Rio, a disputa será à parte, entre o 5º e o 8º colocados. Os 4 primeiros disputam semifinais e finais em 2 jogos para conhecermos o campeão carioca. A competição não vai contar com o árbitro de vídeo e a federação ainda vai definir, junto com os clubes, sobre o uso da tecnologia nas fases finais. O Flamengo abre o campeonato hoje contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Foram relacionados para essa partida garotos da base e jogadores reservas do time principal. O restante do elenco está em período de férias e só se reapresenta no dia 15 de março. Na beira de campo, o comandante é o técnico do Sub-20, Maurício Souza. Alguns jogadores que participaram da campanha do Brasileirão foram relacionados para esse início de estadual. O atacante Michael, por exemplo, abriu mão do descanso, pois teve poucas oportunidades durante a temporada e volta a treinar na quinta-feira. Atletas que nunca jogaram no Maracanã, que chegaram no clube há pouco tempo, ter a possibilidade de estar representando o profissional do Flamengo num campeonato de suma importância como é esse, né, traz para a gente a certeza de uma motivação e de que, sem dúvida nenhuma, eles vão honrar com muita vontade essa camisa. Amanhã é a vez de Vasco e Botafogo entrarem em campo. O Cruz Maltino joga com a Portuguesa em São Januário e também vai iniciar na competição apostando nas pratas da casa. Os titulares voltam à rotina no dia da partida. Rebaixado no Campeonato Brasileiro e ainda se reestruturando para 2021, o Vasco apresentou Marcelo Cabo, que estava no Atlético Goianiense, como novo treinador. Só que pelo menos nos 2 primeiros compromissos da competição, Diogo Siston, técnico do Sub-20, vai dirigir a equipe e já tem dificuldade. No elenco disponível até agora, não tem nenhum lateral esquerdo. Também rebaixado no Brasileirão e passando por dificuldades financeiras, o Botafogo pega o Boa Vista no Newton Santos. O novo professor é Marcelo Chamusca e por aqui nada de descanso. O alvinegro vai com o que tem de melhor. O time, inclusive, já tem caras novas. O volante Pedro Castro e o atacante Ronald foram os reforços anunciados pelo clube. A diretoria ainda prepara dispensas. O Fluminense só entra em campo na quinta-feira, diante do Resende no Maracanã. O tricolor começa a competição com o time Sub-23, junto com atletas que estão com pouco espaço na equipe principal, sob o comando de Ailton Ferraz. O recém-chegado Roger Machado e os principais jogadores vão se reunir hoje no CT para o primeiro contato, já pensando em uma possível partida da pré-Libertadores, que aconteceria no dia 9 de março contra o Ayacucho, do Peru. Eu tenho certeza que nós teremos um ano, né, ou os anos que aqui estarei de muitas conquistas. A diretoria tricolor está de olho no mercado, se preparando para a competição internacional. O meia Martim Benítez, que pertence ao Independiente da Argentina e tem contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano, chegou a ser oferecido ao clube, mas o jogador não foi visto com bons olhos nas Laranjeiras. Além dos valores altos, a posição não é prioridade na equipe. Todo mundo se organizando como pode para driblar o calendário apertado.
E aí, Denilson, vamos falar um pouquinho. Nunca se falou tanto da base. Eu estava comentando aqui enquanto passava a matéria, né? Mas o Flamengo também precisa de um descanso. Campeão brasileiro, vai entrar em campo hoje, os atletas descansando, Rogério Ceni está descansando. Que é raro, né? Olha, que é raríssimo. É raro, acho que ele não descansava desde a época que ele jogava bola. Mas merecidamente o descanso para o Rogério Ceni, para os jogadores do Flamengo, do Internacional também, enfim, os jogadores que chegaram ali até a reta final do Campeonato Brasileiro. E foram jogos praticamente em sequência, então a intensidade, a questão física e emocional exigiram demais desses atletas, então merecidamente o descanso. E eu falei, a gente conversando aqui, né, a crise por causa da pandemia, obviamente está afetando todos os setores no mundo, no Brasil, mas especificamente no futebol, que está sem o torcedor, os clubes estão tendo que olhar para a base, né? Isso poderia, num passado, né, distante, os clubes poderiam olhar também dessa forma para a base, dar mais oportunidade. O Flamengo, quando a gente estava mostrando na matéria, que vai entrar praticamente com muitos jogadores jovens, o atacante, por exemplo, de 16 anos, vai estrear, vai jogar no Maracanã e tal, mas o Flamengo deu uma demonstração na metade do Campeonato Brasileiro, que foi no jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo, se ia ter jogo, não ia ter jogo, por causa do negócio de pandemia e tudo mais. Entraram praticamente com um sub-20 e deram conta do recado e jogaram muito bem. Então, assim, o Flamengo tá com uma base muito boa. E o Atlético Paranaense já fazia isso, já colocava os jogadores jovens da base para disputar o Campeonato Catarinense, o Paranaense, e deu bons resultados. Ô, nego, e bons frutos. Tu não confunde. Não Catarina confunde. e Paranaense. O Paranaense. Então, deu bons frutos para esse planejamento. E os outros clubes, por causa da pandemia, por causa dessa crise da pandemia, está tendo que dar oportunidades para os jogadores da base. Perfeito, Denilson. Vamos agora para o próximo clássico? Bora. Clássico, Corinthians. Tem clássico com Palmeiras. Pela frente, Wagner Mancini trabalha com a equipe. Ele pode ter de volta aí Fagner, o Fábio Santos. Vamos dar uma olhada. Bora. O Wagner Mancini não parece muito satisfeito. Realmente, no segundo tempo, a equipe errou muitos passes, isso acabou me irritando. A questão da falta de gols me incomoda muito. E ele tem motivos. É a pior sequência do treinador desde que chegou ao Corinthians. Já são 6 jogos sem vencer. O último triunfo sobre o Ceará faz tempo, completa 1 mês agora. De lá pra cá, derrotas para Flamengo e Santos e empates com Atlético Paranaense, Vasco, Inter e o Bragantino pelo Paulistão. Pra piorar, o torcedor não pôde nem comemorar. 4 jogos sem fazer gols. Mas por um outro lado também a equipe não toma gols há 3 jogos. Não sei se serve de alento, Mancini. 3 empates seguidos por 0-0. Todo mundo sabe que para você reorganizar uma equipe, reconstruir uma equipe, é necessário que você pare de tomar gols para depois partir a fazê-los. É bom começar a fazer gols logo. Quarta-feira tem clássico contra o Palmeiras em Itaquera pelo Paulistão. O rival está focado na Copa do Brasil. Mas o Corinthians precisa dar uma resposta depois da goleada no último derby. Um jogo onde a gente tinha uma ascensão muito interessante no campeonato e ali a gente realmente saiu extremamente chateado do jogo. E nós temos a oportunidade agora de novamente enfrentar o Palmeiras, que é um rival, e que nós vamos fazer de tudo para que seja uma história diferente. Você não tenha dúvida disso, né? O torcedor espera, enfim, ter boas notícias nessa temporada, que já começa com um grande desafio para a diretoria: adequar o elenco à realidade financeira do clube. O Corinthians ainda não anunciou contratações e agora define quem fica e quem sai. A maior certeza é que os garotos da base terão muitas chances no profissional. E as oportunidades já começaram. Contra o Bragantino, o atacante Rodrigo Varanda, de 18 anos, foi titular. O meia Gabriel Pereira e o atacante Cauê, destaque no Sub-17, entraram no segundo tempo. Acho que a cara Corinthians ela ainda não está definida para este ano. Nós estamos apenas no primeiro jogo, com alterações, com muita gente nova na equipe, fazendo parte do elenco, então isso vai ser construído. E quem está chegando?
João Vitor, zagueiro da base, emprestado à Inter de Limeira e ao Atlético Goianiense, foi incorporado ao elenco. Fui pro Atlético em busca dessa chance, de fazer um bom campeonato lá e voltar para cá, tendo reais chances de poder jogar pela camisa do Corinthians. Então, estou muito feliz e espero corresponder a todos que confiaram em mim. Valorizados mesmo estão Otero, Casares e Gemerson. O trio tem contrato até o meio do ano e as conversas por renovação já começaram. Mas a barca de saída é grande. Deixaram o clube Matheus Davó, emprestado ao Guarani, Bozelli, Sid Clay, Michel Macedo e Janderson, liberado para renovar com o Atlético Goianiense. Nós achamos que seria mais importante que o atleta continuasse no Atlético, para que ele pudesse se desenvolver mais ainda. Ele teve a oportunidade, inclusive comigo lá, de jogar, de crescer na profissão. Hoje ele está muito mais valorizado. Os meio-campistas Fecim e Matheus Jesus retornaram de empréstimos, mas não devem ficar. Já o atacante Marquinhos voltaria do Sport, mas se lesionou. Matheus Vital é outro que pode ser negociado. Em baixa, Everaldo e Marlon também têm futuro indefinido. Walter, reserva de Cássio, está próximo de se juntar a Jonathan Cafu e acertar o empréstimo ao Cuiabá. Quem já disse adeus foi o volante Ederson, anunciado ontem pelo Fortaleza. Muitas mudanças. É necessário que neste momento de transição todos nós tenhamos calma. É necessário que a gente reestruture a equipe, mas também é necessário pensar para que a equipe também não fique desorganizada, né? Resta saber se o torcedor corintiano terá paciência. É a palavra da vez no Corinthians, é paciência. Faz um tempo que não ganha. Precisa respirar por lá, viu, Denilson? Tá complicada a situação do Corinthians, agora tá fazendo essa limpa, não tem esse dinheiro para poder fazer grandes contratações. Como é que você vê tudo isso? De olho na situação financeira do Corinthians, realiza mudanças no elenco e utiliza a base. Mais um clube, né, que bate muito no que a gente tinha comentado antes, quando a gente estava falando sobre Flamengo, de você olhar para a base, né? O Corinthians, mais uma vez, por motivos diferentes, agora a questão de reformulação de elenco, mas quando, então, contratado o Thiago Nunes, era para mudar a característica de jogo, um jogo mais ofensivo. E aí estoura essa questão de pandemia, o Thiago Nunes não conseguiu colocar em prática o que ele tinha feito com o Atlético Paranaense. Enfim, também não é muito o estilo do Corinthians, né? Esse jogo ofensivo. Vem a questão pandemia e prejudicou demais não só o trabalho do Thiago Nunes, mas também essa questão da aceitação do torcedor e dos jogadores corintianos de jogar para frente, de jogar com um futebol mais vistoso, né? E agora você tem que recorrer à base. E aí o Mancini tem o discurso de mais uma reformulação no elenco. O torcedor vai ter paciência. Nesse caso de você dar oportunidades para os mais jovens, o torcedor precisa ter paciência. São jogadores muito jovens, numa equipe que tem uma cobrança muito grande, que é o Corinthians. Então, nessa situação, é importante você ter uma certa paciência para saber como que esses jogadores vão se adaptar a essa nova realidade que o futebol brasileiro vem passando. Você falou muito sobre a questão da Covid, da pandemia. O Corinthians, por exemplo, perdeu 70% do sócio-torcedor. 68 mil estão inadimplentes, não tem essa verba chegando também para o Corinthians, né? É difícil manter um equilíbrio, né? Como é que mantém um equilíbrio, Denilson, de estratégia para o jogo, para o clube? É complicado um momento desse, né? É muito complicado. Se puder olhar como exemplo o que o Cuca fez com o Santos também viveu uma situação muito complicada numa questão de gestão política dentro do clube. E o Cuca conseguiu separar muito bem o trabalho campo, o elenco, com a situação que o Santos vinha vivendo. O Corinthians, de repente, pode pegar como exemplo. O Mancini me parece um cara muito transparente dentro do vestiário e muito realista, pelo menos quando a gente vê ele falando nas coletivas de imprensa. Tomara que isso internamente faça valer e que os jogadores entendam que há uma situação complicada politicamente não, porque o Duílio já é o presidente, mas financeira, e que os jogadores precisam, dentro de campo, dar uma resposta para que o clube continue vivendo numa situação mais confortável. Agora, do outro lado deste clássico, temos Palmeiras, que tem aí pela frente também a final da Copa do Brasil. E Abel Ferreira, mais um técnico estrangeiro, completa hoje 4 meses no Verdão.
Agora sim, uma nova temporada se inicia para o Palmeiras. Papel e caneta em mãos, Abel. É hora de planejar o ano de 2021. E de cara, um derby no Paulistão fora de casa, entre os 2 jogos da decisão da Copa do Brasil. É verdade, temos aí mais um jogo para jogarmos aí a meio desta Copa. E a minha obrigação é exatamente essa, é, dentro dos recursos que temos, preparar cada jogo, fazendo gestão de energia e jogando na máxima força. É o jogo certo para termos a meio da Copa e, portanto, vamos, como digo, ver estes jogadores, estão prontos, se alguns deles, o Everton estiver bom, o próprio Gomes estiver recuperado, Filipe Melo, Luís Adriano, se estiverem bons, vão a jogo. Outra dúvida no time de Abel para o derby de amanhã é em relação à zaga. Como o Luan foi expulso no jogo de ida contra o Grêmio pela Copa do Brasil, ele está de fora da grande decisão no próximo domingo. E pode ser que o treinador aproveite o clássico para testar um substituto. Alain Pereu é o mais cotado para a vaga, mas Kusevich tenta se recuperar para brigar pelo espaço, já que desfalcou o time na partida diante do Grêmio em Porto Alegre devido a uma mialgia no quadril. Vale lembrar que no último confronto entre Palmeiras e Corinthians, no 4-0 do Verdão em cima do Alvinegro Paulista, o chileno foi titular. Em relação à expulsão de Luan, alguns jogadores do Verdão saíram em defesa do atleta e o próprio treinador procurou amenizar o ocorrido. São situações que acontecem no jogo. Eu já tive a oportunidade de falar com o Luá. Eu sei que os jogadores nestas circunstâncias querem proteger a bola e ele é alto, o adversário era mais baixo, ele tentou proteger a bola para deixá-la sair. Nos duelos entre Palmeiras e Corinthians na temporada passada, o retrospecto do Verdão é positivo. Além do 4-0 pelo Brasileirão, o Alviverde conquistou o título do Campeonato Paulista sobre o rival. Na última vez que se encontraram na Neoquímica Arena, no palco do jogo de amanhã, o Palmeiras venceu o confronto por 2-0. E já na preparação para o derby de amanhã, na reapresentação do Alviverde na academia, os titulares do Verdão na primeira final da Copa do Brasil ficaram na parte interna para um trabalho de recuperação física. Em campo, apenas os atletas que participaram de menos de 45 minutos da vitória contra o Grêmio em Porto Alegre e os reforços do Alviverde para a temporada. São eles, o lateral esquerdo Vitor Luiz, que retornou de empréstimo, e o atacante Papagaio, que foi reintegrado após cumprir suspensão por doping. Durante as atividades, o Palmeiras também contou com o apoio dos garotos dos times Sub-20 e Sub-17. A arbitragem de amanhã será de Edna Alves, que será a primeira mulher a apitar um derby paulistano. E ela vem de outro momento recente inédito. Participou do primeiro trio de arbitragem feminino a comandar um jogo oficial da FIFA no futebol masculino. Eu tenho 22 anos de carreira dentro da arbitragem, 20 formada pela federação. E simplesmente não foi fácil, nada caiu do céu para ninguém. No Mundial de Clubes deste ano no Catar, ela apitou a decisão do 5º lugar entre Aldo Raio e Ulsan, da Coreia do Sul. Na ocasião, a auxiliar Neuza Inês Bach também participou da partida. Já nesta quarta-feira, Edna terá a companhia do paulista Rodrigo Guarizo do Amaral, que será o responsável pelo árbitro de vídeo que vem sendo utilizado desde a primeira rodada do Paulistão. Ai, Edna, ó, reconhecimento. Como é bom ver as mulheres também nesse meio que sempre foi tão masculino. Bacana, muito legal ver bacana, isso, hein, Denilson? Bacana, ela já teve a experiência lá no Mundial. E ela vem numa batida muito forte, muito confiante dentro de campo. Você vê a postura que ela tem, essa imagem mostra muito isso. Ó, pressionada pelos jogadores ali do Fortaleza, e ela mantém a postura dela, muito coerente nas decisões, firme, né, para apitar um jogo de futebol que não é fácil, né, não é tão simples assim, você ser pressionado, a atmosfera do jogo mexe muito com a cabeça dos jogadores e também da arbitragem, e ela realmente vem fazendo um trabalho muito bom e está sendo coroada em apitar um clássico, já foi coroada em ir lá para o Mundial, participar do Mundial e apitar jogos de expressão. Então, parabéns para a Edna, que continue nessa batida positiva, né? Que o trabalho realmente dela está sendo muito bem feito. Parabéns, parabéns, parabéns. Agora,
Abel Ferreira, 4 meses, tem uma Libertadores, se vencer mais um título, aí, enfim, se tiver a Copa do Brasil pela frente, né? Ele entra naquele hall de técnicos que já venceram 2 vezes com o Palmeiras, no mesmo trabalho, né? Que é o Filipão e que é o Luxemburgo. Tá fazendo história, mas assim, você acha que vai com força total já agora, num clássico com o Corinthians? No final de semana tem um grande desafio pela frente, que é o jogo de volta da Copa do Brasil. Se tem um time que tem aí que vive um grande momento, esse time é o Palmeiras. Tem elenco, tem como ele colocar um time muito competitivo para jogar contra o Corinthians, sem perder a força e o objetivo que é conquistar a Copa do Brasil. Já vem de um resultado muito importante, esse 1-0 lá em Porto Alegre. Agora, contra o Corinthians, que vive, a gente acabou de falar, vive uma situação totalmente diferente do que vive o Palmeiras. Mas dá e tem elenco para colocar um time muito competitivo. São 4 meses de trabalho, né? Com uma Libertadores. O Vanderlei teve o título paulista e ele tem ainda a Recopa para disputar. Então, de repente, tem um outro título aí que é contra o Defensa e Justiça, que venceu a Sul-Americana. Então, assim, o trabalho vem sendo muito bem feito e o elenco vem correspondendo a essa expectativa que o torcedor e, de repente, que o próprio Abel tem em relação à qualidade do elenco. Vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa pesquisa? Vou dar uma lida. Será que tem como a gente colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha como anda a nossa pesquisa por aqui? Você pode participar. Então, vamos lá. Técnicos estrangeiros são a melhor solução para o futebol brasileiro. Por enquanto, 71% sim. Não, 28%, 29%. Nós que estamos aí com 4 técnicos estrangeiros agora, né? 2021. Tem essa questão de última impressão é que fica. O Jesus, por exemplo, fez um grande trabalho com o Flamengo. Agora está chegando o Ariel, com o Ariel rolando no Santos. Agora o Crespo em São Paulo, Miguel Ángel lá em Porto Alegre. Então, assim, essa onda dos estrangeiros chegando, acho que tem uma influência na pesquisa. Desenrolar o espanhol. Por favor. Olá. Sim, é algo que a mim me gusta. Vamos lá. E ainda hoje, tem mais da invasão dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Agora, um recadinho para você. Estudos comprovaram que após os 40 anos de idade, a produção da testosterona reduz sensivelmente, causando cansaço físico, diminuição da libido e perda muscular. A Benfibra, sempre pensando na sua qualidade de vida, traz o AZ21, um potente suplemento de vitaminas e minerais. O estimulante que faltava para completar sua vida física, mental e sexual. O AZ21 poderá ajudá-lo melhorando o seu dia a dia, pois ele contribui para o aumento natural da testosterona, que, quando regulada, proporciona melhor vitalidade, disposição e energia. Também contribui para aumento de força e potência muscular. Volte a ter uma vida ativa com mais vigor, mais disposição e prazer. Somente um produto revolucionário e natural poderá lhe trazer tantos benefícios. Por isso, não perca tempo e ligue agora mesmo para 0800 351 51 e adquira já o seu AZ21. O tema é heróis, mas tem vilão na área. Você quer matar ele? Se eu não acender assim... Super Jacan em ação. Aqui é o paraíso, aqui é o inferno. Mandei comer nos infernos. Para de falar comigo. Isso não é minha mãe, nem meu pai sabe gritar comigo. Eu não sou teu pai, ninguém quer. Hoje, 10h45 da noite, Pesadelo na Cozinha. Você também gostaria de fechar seu empréstimo? Como fecha preço de hotel e compra de passagem? Tudo pelo menor preço, comparando 1 a 1? Você não está viajando, não. Isso agora é possível com Finanzero. Finanzero buscador de empréstimo online e você faz tudo pelo celular. Finanzero busca seu empréstimo em mais de 30 bancos e financeiras e entrega para você várias propostas pré-aprovadas. Entre em finanzero.com.br e garanta o seu empréstimo com a melhor taxa. E o dinheiro pode estar na sua conta em 24 horas. Viajando tá quem ainda não conhece a Finanzero. Não tem pra ninguém. Se você quer viajar muito, mas muito barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores preços da internet. São passagens com até 50% de desconto e você pode pagar em até 12 vezes no cartão ou parcelado no boleto. Não perca tempo, entre no site, escolha o seu destino e aproveite nossas promoções. É rápido, fácil e o melhor, cabe dentro do seu bolso.
1, 2, 3, milhas. Clicou, economizou, viajou. Qual a probabilidade de pegar um ônibus vazio no horário de pico? E mesmo cansado, fazer um ato de gentileza? Qual a probabilidade de um cachorro de rua ser adotado? E qual a probabilidade de ganhar um amigo fiel e companheiro? Qual a probabilidade de conhecer o amor da sua vida num elevador? E de saber que uma oportunidade assim vale apostar todas as fichas. Aqui, a probabilidade é você quem faz. Casadeapostas.com. A casa de apostas do Brasil e do brasileiro. Produto destinado a adultos. E para tudo, você que tem carro, moto, van, caminhão com parcelas em atraso ou busca e apreensão, ou ainda acha que a taxa de juros é abusiva, a Impacto Credit é especialista em baixar os juros abusivos, reduzindo o valor das suas parcelas de 30% até 80%, buscando também uma quitação acessível para o seu bem. É demais! Ligue agora 2547-1769 ou WhatsApp 94771-1813. A Impacto Credit luta pelo seu bem até o fim. Construa sua Lotus Renault 97T de Ayrton Senna, uma perfeita reprodução do carro da sua primeira vitória. Fascículo e primeiras peças por R$ 4,99, já disponível nas bancas e no site da Planeta de Agostini. A minha habilitação está suspensa. O que eu faço? Venha para a FX Soluções. Temos uma equipe especializada para resolver o problema da sua CNH com segurança. Volte a dirigir rapidamente. Ligue agora para os telefones que estão no seu vídeo ou mande uma mensagem no WhatsApp. Graças à FX eu recuperei a minha carteira. E olha, foi muito rápido e sem burocracia. E tudo com muita seriedade. Problemas com pontuação na sua CNH? A FX Soluções resolve. Ligue agora para os telefones que estão no seu vídeo ou mande uma mensagem.